Olá pessoal, nesta aula iniciaremos o estudo das EDOs lineares de segunda ordem. Nas últimas aulas nós estudamos as EDOs de primeira ordem, vimos algumas técnicas de resolução para EDOs lineares e não lineares. A partir de agora, nós nos restringiremos ao estudo das EDOs de segunda ordem lineares. Todas as técnicas desenvolvidas aqui podem ser estendidas para as EDOs lineares de qualquer ordem. Casos de EDOs de ordem superior não lineares não serão tratados nesse momento. EDOs de segunda ordem lineares. As EDOs de segunda ordem lineares são equações que podem ser escritas nessa forma aqui, né? Como a gente já viu, é de segunda ordem porque a derivada de maior ordem é a segunda, né? E é linear porque os coeficientes das derivadas são funções de t, aqui é a função constante 1, aqui é a função p de t, e que acompanha a função y também é uma função que só depende de t. E do lado de cá, a gente tem uma função que só depende de t. Uma EDO de segunda ordem linear é dita homogênea se ela pode ser escrita dessa forma. Então, a mesma forma da primeira, só que você tem o termo independente de y aqui igual a zero, certo? Então, essas são as nomenclaturas que a gente tem. Vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro, EDO linear de segunda ordem não homogênea, um exemplo é esse daqui, né? De fato, ela é linear, né? Porque o coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui é 4, né? E aqui tem uma função que só depende de t. O termo que acompanha o y', no caso, p de t, é zero. Um exemplo de EDO linear de segunda ordem homogênea é essa daqui, ó. Então, ela não está nessa forma aqui, porque o coeficiente aqui é 1 e aqui o coeficiente é x², mas a gente, obviamente, pode colocar ela naquela forma, né? Basta... Então, você tem essa daqui. Os coeficientes que acompanham y' e a y são todos dependentes apenas da variável independente que é x. E aí, se eu dividir isso aqui tudo por x², eu vou ficar com essa equação, né? X sobre x² é 1 sobre x. Y' mais x² menos 1 sobre xy igual a zero. Então, está nessa forma, né? Aqui, esse coeficiente aqui é o p de x, então a função que só depende de x. Esse aqui é o q de x. E esse daqui é o f de x, que é identicamente nulo. Então, ela é homogênea. E aqui é um exemplo de EDO não linear de segunda ordem, né? Não linear porque o coeficiente do y' aqui depende de y. Então, ela não é linear, certo? Então, vamos lá. Para EDOs lineares homogêneas, o conjunto de soluções constitui um espaço vetorial sobre os reais, ou seja, se y1 e y2 são soluções da equação definidas em um mesmo intervalo, então y igual a c1, y1 mais c2, y2 é também uma solução para quaisquer constantes c1 e c2 pertencentes aos reais. Essa propriedade é conhecida como princípio da superposição de soluções. Então, o que está dizendo aqui? É uma propriedade muito importante das EDOs lineares em geral, que no caso aqui a gente está estudando as de segunda ordem, né? Que ele está dizendo que o conjunto das soluções é um espaço vetorial, né? Ou seja, se eu chamar, né, V igual ao conjunto das y definidas no intervalo da reta, tal que essas funções satisfazem a equação linear, que é a que a gente deu ali, a homogênea, claro, né? É um espaço vetorial. Então, lembrando lá da álgebra linear, ser um espaço vetorial significa que tem que satisfazer os 8 axiomas, né? Então, a gente pode ver aqui, só para começar, que, por exemplo, a função nula pertence a V, né? Derivada
0 vezes Q de t é 0, a derivada de 0 é 0, vezes P vai dar 0, e a derivada de segunda de 0 é 0, então isso vai dar 0. Então, 0 pertence a esse espaço. E mais outra propriedade, que é a que está sendo explicitada aqui, é que uma combinação linear, né? Quer dizer, se y1 e y2 pertencem a V, então qualquer combinação linear dessas funções, né, C1, y1 mais C2, y2, também pertence a V, né? Isso é chamado de princípio da superposição de soluções, né? Isso aí é fácil de verificar, né? Como é que eu verifico isso? Então, vou só expandir aqui para a gente trabalhar com mais espaço. Então, vamos ver essa propriedade 2 aqui. Se y1 e y2 são soluções, significa que elas satisfazem a equação, né? y1, duas linhas, mais p. Vou omitir o t para simplificar a escrita. y1, linha, mais q. Mais q, y igual a 0. E a gente tem também que y2, duas linhas, mais p, y2, linha, mais q, y é igual a 0. Então, isso aqui a gente tem se elas são soluções. Então, se y é isso daqui, então quanto que vai ser? Então, se y é igual a C1, y1 mais C2, y2, isso implica que a derivada vai ser a constante onde eu não derivo, derivada de y1 mais C2, y2, linha. E a derivada segunda vai ser C1, y1, duas linhas, mais C2, y2, duas linhas. E daí eu tiro, substituindo o y na equação, né? Nessa equação aqui, eu vou verificar que ela pertence a V, né? Então, como é que vai ficar? Y, duas linhas, mais P, y' mais Q, y, é igual. Quem eu estou chamando de y aqui? Eu estou chamando isso daqui. Então, vai ficar, quem é y2, duas linhas? C1, y1, duas linhas, mais C2, y2, duas linhas, mais P vezes y', quem é y'? É C1, y1 linha, mais C2, y2 linha, mais Q vezes o y, que é C1, y1 mais C2, y2. Aí eu posso agrupar isso, né? Quanto que vai dar isso daqui? Ó, C1, y1 mais P, C1, y1 linha, mais Q, C1, y1. Então, vou fazer um grupo aqui. Então, isso tudo, eu vou juntar quem tem C1, tá vendo? Então, isso tudo vai ficar assim. C1 vezes y1, duas linhas, mais PY1 linha, mais QY1. E juntando quem tem C2, eu formo esse grupo aqui, que é Y2, duas linhas, mais PY2 linha, mais QY2, né? E isso daqui, como por hipótese é 0, isso aqui é 0, então isso tudo vai ser 0. Então, pronto, o que eu verifiquei foi isso daqui, que se y1 e y2 estão nesse conjunto, né? Ou seja, satisfaz essa equação, uma combinação linear deles também está nesse conjunto, ou seja, satisfaz essa equação. Então, isso que ele está querendo dizer aqui com C espaço vetorial. As outras... Então, aqui a gente verificou basicamente que essa segunda aqui, que esse conjunto é fechado para soma e multiplicação por escalar, né? E aí as outras propriedades são imediatas, seguem das propriedades de funções quaisquer, né? Aí eu vou deixar para vocês verificarem as outras propriedades de espaço vetorial. Então, o importante de observar é o seguinte, que quando eu estou trabalhando com equação de segunda ordem linear homogênea, o conjunto das soluções em um intervalo I qualquer, veja que essas propriedades aqui valem para onde a função for solução, o intervalo onde ela for solução. Então, novamente, se eu estou trabalhando com a EDO linear homogênea,
né? No caso de segunda ordem, mas isso vale para ordem qualquer. Então, o conjunto das soluções definidas em um mesmo intervalo é um espaço vetorial. E essa propriedade aqui, essa daqui, né, ó, é conhecida como o princípio da superposição de soluções. Então, vamos ver um exemplo aqui para um exemplo disso. Exemplo 15. O item 1. As funções y1 igual a cosseno de x e y2 igual a seno de x são soluções da EDO, dessa EDO aqui, né? Então, vamos verificar isso. Olha só, y1 igual a cosseno de x. Quem é a derivada? y1' é igual a menos seno de x. Quem é a segunda derivada? É menos cosseno de x. Isso aqui vale para todo x pertencente aos reais. Então, vou omitir isso para ficar mais simples a escrita. Então, vamos verificar que a solução dessa é EDO. Então, y1, duas linhas, mais y1, isso é quanto? Então, y1, duas linhas, é menos cosseno de x. Mais o y1, que é cosseno de x, obviamente, isso é zero. É fácil ver, então vou deixar como exercício, que o y2 também é solução dessa EDO, né? Só derivar igual eu fiz aqui e verificar que, substituindo aqui, isso vai ser igual a zero. Esse é o item 1. O item 2, como é que fica? Olha, o item 2 é mostrar que as funções y1 e y2 são soluções dessa EDO, que não é homogênea, mas y1 mais y2 não é solução. Né? Então, aqui a primeira, né, como é homogênea, duas soluções, a soma também, uma combinação linear delas é solução. Aqui a gente vai ver um exemplo de que isso não funciona para EDO linear não homogênea. Então, vamos ver aqui, ó, y1, quem é? 1 mais cosseno de x. O y2, linha, vai ser y1 vai ser menos seno de x e o y1, duas linhas, é menos cosseno de x, certo? Aí verificando que ele é a solução da EDO, y1, duas linhas, mais y1 vai ser quanto? Menos cosseno de x, que é o y1, duas linhas, mais o y1 é 1 mais cosseno de x. Então, esse cancela com esse e fica igual a 1. Então, é solução da EDO. Do mesmo modo, o y2 também a gente vê que é solução da EDO. Vou deixar como exercício e vamos ver que a soma não é solução. Então, vamos chamar de y a soma y1 mais y2, que é quanto? A soma vai ser 1 mais cosseno de x com 1 mais seno de y. Então, vai ser 2 seno de x, né? 2 cosseno de x mais seno de x. Derivando isso, o que a gente vai ter? Vai ser derivada de 2 é 0, menos seno de x mais cosseno de x, e a derivada segunda é menos cosseno de x menos seno x. Quando eu somo o y2 mais o y1, isso vai ser quanto? Menos cosseno de x menos seno de x, mais o y, né? Mais 2 cosseno de x mais seno de x. Então, esse cancela com esse cancela com esse, e sobra o 2, né? Que é 2, que é diferente de 1, né? Então, apesar do y1 e o y2 serem soluções dessa EDO, a soma não é, né? Isso acontece porque ela não é homogênea. Se fosse homogênea, pelo que a gente mostrou, uma combinação linear sempre vai ser de soluções, sempre é solução. E o exemplo 3 vamos mostrar que a gente tem duas soluções de uma EDO, que nesse caso aqui não é linear, né? Então, a gente nem faz sentido falar em homogeneidade, né? Ter o igual a zero, que essa nomenclatura é só para
EDOs lineares, mas a gente quer mostrar que mesmo que seja igual a zero isso daqui, o termo que independe de x, ou melhor, o termo que independe de y, ainda assim a gente não tem o princípio das superposições. Então vamos ver, y1 ali é x², certo? Então y1' vai ser 2x e o y1 duas linhas é igual a 2. Vamos ver que a solução y1 vezes y1 duas linhas vezes y1 menos x vezes y1' vai ser quanto? Ó, y vai ser duas linhas 2 vezes o y1 que é x² menos x vezes o y' que é 2x. Obviamente isso é zero, né? Que aqui vai dar 2x². Então é a solução da EDO não linear. E o y2, que é 1, então o y2' é igual a y2, duas linhas, que é 0. E, obviamente, ele é solução, essa constante igual a 1 é solução dessa EDO aqui, né? X, y1', y2'. Isso vai ser 0, por quê? Porque o y2, duas linhas, e o y2' são 0. Então, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, isso é 0. Então, esses dois são soluções dessa EDO. Mas a soma, vou chamar de y, que vai ser o quê? x² mais 1 não é solução, né? Vamos ver. Derivada é 2x e a derivada segunda é 2. Y, duas linhas vezes y, menos x, y' vai ser. Então, é 2 vezes x² mais 1, menos x vezes y', que é 2. 2x, não é isso? 2x, isso. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 2x² mais 2 menos 2x², cancela. Isso vai ser igual a 2. Então, não é, apesar de ter duas soluções, a soma não é solução. Então, essa propriedade do princípio da superposição de soluções só vale para EDOs lineares e homogêneas, certo? Não vale para os outros tipos. E aí, a gente tem uma outra coisa para falar, é o teorema de existência e unicidade de soluções para EDOs lineares de segunda ordem, certo? Então, ele é um teorema especial, né? No caso de EDO linear, que a gente consegue uma coisa a mais que não consegue no caso de primeira ordem qualquer. Então, é o seguinte, o que o teorema diz? Considere o PVI. Então, aqui você tem uma equação linear de segunda ordem e duas condições iniciais, né? Y de t0 igual a y0 e y' de t0 igual a y1, certo? Para EDOs de segunda ordem, a gente precisa, para achar uma solução de um PVI, a gente precisa de duas condições, porque a gente vai ter duas constantes quando resolver. Então, ele está dizendo que é o seguinte, você tem esse PVI, se as funções P, Q e F são contínuas em um intervalo I, contendo T0, que é a condição inicial aqui, então o PVI tem uma única solução definida em todo o intervalo I. Então, aqui, para EDOs lineares, a gente tem uma coisa a mais. Além de a gente garantir a existência e a unicidade de solução, a gente ainda consegue mostrar que existe solução em todo o intervalo onde elas são contínuas, né? No caso de EDO de primeira ordem, a gente viu que, vou só lembrar aqui, quando a gente tem um PVI dessa forma, né? Aqui é qualquer, né? Não precisa ser linear. E uma condição inicial. O que a gente viu é que se a f e a derivada da f em relação a y são contínuas, e isso num retângulo, né? São contínuas em um retângulo, vou colocar assim, AB cartesiano CD, então, existe uma única solução
em um intervalo e contendo T0, certo? Então, aqui que está a diferença. Então, quer dizer, a gente viu, inclusive, exemplos de EDOs de primeira ordem, onde as funções são contínuas em todo R2, mas a existência é apenas no intervalo, né? Então, essa que é a diferença. Para o teorema de existência e unicidade de soluções para EDOs lineares, isso vale para linear de primeira ordem, segunda ordem, de ordem qualquer, a solução vai existir, é única, em todo o intervalo onde essas funções são contínuas. Essas daqui são contínuas, né? Não em um intervalo contido nesse intervalo como acontece aqui, né? Então, quer dizer, o que acontece nesse caso aqui é que esse intervalo pode ser menor que esse intervalo AB. Né? E aqui não, aqui vai ser o mesmo, né? Então, essa que é a diferença. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, exemplo 16, ele quer saber o seguinte. Exemplo 16. Encontre o maior intervalo no qual a solução do PVI certamente existe. Então, esse é o PVI. E mostre que y1 igual a x e y2 igual a x ao cubo são soluções do EDO, mas não são soluções do PVI. Então, para achar o maior intervalo onde a solução existe desse PVI, a gente vai usar o teorema de existência e unicidade de soluções, né? A gente não precisa resolver o PVI para saber, quando é no caso de EDO linear, para saber o intervalo de validade da solução. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou colocar o PVI na forma do teorema, né? Que eu vou dividir, então, tudo aqui por x², porque aqui o teorema só vale para EDO nessa forma, né? Ou seja, o coeficiente do y duas linhas é 1. Essas são as condições do teorema. Então, aqui vai ficar y2 menos 3 sobre x, né? X sobre x² fica x embaixo. Y' mais 3 sobre x², y igual a 0. E a condição inicial é y1 igual a 2, y' de 1 igual a 1. Então, o que eu tenho que verificar para saber o maior intervalo? Verificar qual o maior intervalo, né, onde as funções P, Q e F são contínuas, né? O maior intervalo contendo a condição inicial, que no caso aqui é x igual a 1. Então, note que P de x, na notação do teorema, né, é menos 3 sobre x, Q de x é igual a 3 sobre x² e F de x é a função nula. Elas são contínuas simultaneamente, né? Elas são contínuas para todo x diferente de 0, certo? Elas são contínuas. Essa é para todo x diferente de 0, essa também para todo x diferente de 0. Essa daqui é para todo x real, só que vamos colocar o mesmo domínio, né? X diferente de 0. Note ainda que o maior intervalo contendo x igual a 1, que é a minha condição inicial, onde as funções são contínuas, as funções P, Q e F são contínuas, é o intervalo 0 até mais infinito, certo? Então, quer dizer, as funções elas são contínuas nesse conjunto aqui, né? Esse conjunto, que não é um intervalo, são a união de dois intervalos. E desse conjunto, o maior intervalo contendo 1 é esse daqui, não é isso? Então, elas são contínuas em todo esse intervalo.
Então, observei o seguinte, note que P, Q e F são contínuos para todos os x diferentes de zero, e note ainda que o maior intervalo contendo x igual a 1, onde as funções P, Q e F são contínuas, é 0 mais infinito. Logo, eu vou abreviar teorema de existência e unicidade de soluções, existe uma única solução do PVI em todo o intervalo, que foi o que eu encontrei, o maior intervalo, 0 mais infinito. Então, tá vendo? O teorema de existência e unicidade de soluções me garante que dentro desse intervalo aqui existe uma única solução para esse PVI. Certo? Então, com isso, usando o teorema de existência e unicidade de soluções, a gente consegue mostrar o intervalo de validade, intervalo máximo de validade desse PVI aqui, sem precisar resolver ela. Depois a gente vai ver como resolver DOs lineares de segunda ordem. Agora resta mostrar isso aqui, não é isso? Mostra que y1 igual a x, y2 igual a x ao cubo são soluções da EDO, mas não são soluções do PVI. Então vamos ver isso aqui, só para finalizar. Então eu já mostrei onde que é o intervalo de validade. Agora vamos mostrar que são soluções da EDO, mas não são soluções do PVI. Então para mostrar que a solução da EDO é fácil, né? y1 vai ser x, o y1 linha de x é 1 e o y1, duas linhas, é 0. Então, x ao quadrado, y1, duas linhas, mais y1, duas linhas, menos 3x, y1, linha, mais 3y1, isso vai ser quanto? Isso vai ser 0 vezes x quadrado é 0, menos 3x vezes 1 vai ser menos 3x, mais 3x, que é 0. E o y2? O y2 é x ao cubo, né? Então, o y2, linha, é 3x quadrado, e o y2, duas linhas, é 6x. Então, substituindo, x ao quadrado, y2, duas linhas, menos 3x, y2, linha, mais 3y2 vai ser igual a quanto? X quadrado vezes y ao quadrado, y2, duas linhas, é 6x ao cubo, menos 3x vezes y2 linhas, vai ser 3 vezes 3, 9, x ao cubo, mais 3 vezes x ao cubo, 3x ao cubo, e isso, obviamente, é 0. Então, a gente viu que as duas são soluções da EDO. Então, a gente conseguiu duas soluções distintas dessa EDO de segunda ordem. E vamos ver que nenhuma delas é solução do PVI. y1, 1 é 1. Então, já não vai ser solução do PVI. y2 de 1 vai ser também 1, que é 1 ao cubo. Então, logo, y1 e y2 são soluções da EDO, mas não do PVI. Certo? Então é isso.